Prosseguindo com as entrevistas com os postulantes ao governo do estado de Santa Catarina, eu estou recebendo hoje, aqui nos estúdios do Voto Mais, o candidato Esperidião Amin, do PP. Boa noite, candidato. Muito boa noite, Paulo Seu, boa noite aos nossos telespectadores. É uma satisfação participar desse programa liderado por você. E eu fico muito satisfeito com a sua presença aqui. Eu já começo relembrando que em 1994 eu lhe entrevistei na TV Manchete como candidato a presidente da República pelo Partido Progressista Renovador. O senhor, naquela época, ficou em sexto lugar com mais de 1.700.000 votos, e agora o senhor está disputando pela terceira vez o governo do estado de Santa Catarina. Por que o senhor quer ser governador novamente? Pois olha, eu não vou lhe perguntar por que você me faz esta pergunta, porque essa pergunta eu mesmo me fiz. Posso lhe garantir, e garantir a quem nos assiste, que não é por ambição pessoal. Eu acho que não posso pedir mais, do ponto de vista político, para a sociedade, mas posso oferecer. Acho que posso oferecer experiência à vida com honradez, com capricho. E agora, tendo podido estudar depois de maduro, voltar a ser aluno, fazer mestrado, fazer doutorado, me preocupar com sustentabilidade, resultado de gestão, eu acho que posso sim, na companhia de Dalírio Beber, oferecer a Santa Catarina 4 anos de um governo que vai nos colocar nos trilhos da modernidade, colocar a educação no estágio digital de verdade, especialmente para o jovem de ensino médio. Lutar pelo equilíbrio da nossa logística, da nossa infraestrutura e fazer com que a saúde seja efetivamente regionalizada para que a nossa gente sofra menos e tenha que se deslocar menos. Para isto é que eu estou à sua disposição, do eleitor catarinense, do cidadão catarinense. Eu acompanhei um pronunciamento seu no ano passado, o senhor solicitando ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que reduzisse o valor do fundo eleitoral, essa excrescência de 5 bilhões e 700 milhões. Depois o senhor votou a favor e hoje o senhor é o candidato ao governo que mais usa o fundo eleitoral, usa praticamente 5 milhões. O que mudou? Não mudou. O que existe é que o financiamento de campanha no Brasil, como na Alemanha, é público. O que existe é uma legislação que respondeu a Mensalão e Petrolão proibindo a participação de empresas na campanha e penalizando o Caixa 2. Eu lutei para que não fosse de 4.900.000 reais, 4 bilhões e 900 milhões de reais o fundo eleitoral, porque dentro desta legislação seria legítimo que houvesse uma correção, mas não uma alteração de valor que exorbitou. E não votei a favor deste valor, eu votei a favor do orçamento, como todos aqueles que aprovaram o orçamento da União consignaram. E o próprio presidente da República sancionou. Não houve esta aprovação, houve sim todas as minhas manifestações foram para que o valor fosse a correção do fundo criado por lei e existente no país em relação a 2018 e 2020. Já que é a regra do jogo, mereceria ter uma correção correspondente à inflação. Ótimo. O reajuste que foi dado, eu não votei a favor, exceto ao aprovar a lei orçamentária, onde não havia alternativa. O senhor tem no seu plano de governo, e me chamou a atenção também, a criação de SEDUPs. São centros, centros de educação profissional. E eu lembrei dos CIEPs na época de Leonel Brizola. A pandemia agravou um pouco a evasão escolar. Isso seria também para conter a evasão escolar? Não é bem a mesma coisa. O CIEP é de ensino fundamental. O SEDUP Profissional. é a profissionalização do ensino médio,
que é o nosso problema. O problema maior de Santa Catarina hoje é que nós pioramos a nossa colocação exatamente no ensino médio. De 7º estado, passamos a 18º. E o que está havendo? Evasão e falta de estímulo. Por quê? Porque esta trilha da profissionalização não está correspondendo àquilo que, na região, o jovem tem como desafio. Eu venho acompanhando que o senhor vem fazendo um trabalho, até lhe dou os parabéns, que é isso que a gente espera dos políticos, de fiscalização do contorno viário da Grande Florianópolis, que deveria estar concluído em 2012, nós estamos em 2022, e dificilmente com esperança de que será concluído o ano que vem. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, é falta de representatividade em Brasília e o senhor, como governador, teria uma atitude diferenciada? Eu acho que o governo do Estado deve ter mais protagonismo nessa questão. Estamos tendo pouca participação do governo do Estado nessa luta. O que eu faço é a minha parte. Todos os meses, um voo do drone para fiscalizar e atualizar e para mostrar o que está indo bem e o que está indo mal. Neste momento, dos 7 pontos críticos, 2 estão mal. Trombeta, no sul, e a interseção do contorno com a BR-282. Os outros 5 estão no ritmo correto, o que mostra que a NTT não está fazendo uma fiscalização pragmática, porque o contorno só vale a pena se for todo. Se ele parar nos 2 últimos elos, nós não teremos o contorno. Então, a minha fiscalização, a fiscalização que o meu mandato faz, é para denunciar que é incompreensível o que a concessionária está fazendo. Ela está tocando em bom ritmo 5/7 da obra. 5 partes de um todo que tem 7. E não está tocando bem 2 partes, que são exatamente no município da Palhoça. Ora, com isso nós teremos nada, porque não teremos o contorno cumprindo a sua finalidade. Né? Então, esta é a minha preocupação e eu acho que nós estamos num momento crítico. Ou esses 2 pontos são atacados corretamente ou não será possível vê-lo concluído em dezembro de 2023. Responsabilidade da concessionária e da fiscalização pela NTT. Candidato, o senhor já teve o seu momento Lula. O senhor já apoiou o Lula numa reeleição. Ele que me apoiou. Era segundo turno. Então o senhor... Pode acontecer agora. Pode acontecer. O senhor pode trocar de Bolsonaro para Lula? Não. Pode o PT, ficando fora da eleição, me apoiar aqui no segundo turno. Pode. É possível. E o senhor acha que tem casamento PT e... Não, eu acho que o que aconteceu não foi o meu apoio ao Lula. O senhor está dando apoio a Bolsonaro e está chamando o PT? Eu estou dizendo o seguinte, que você falou de um momento Lula. Eu não tive. O Lula é que teve um momento para me apoiar. E foi isso que aconteceu. Nós fomos para o segundo turno. Veja que coisa curiosa. Sabe quem era o outro candidato contra o Lula? Luiz Henrique da Silveira. Não, contra o Lula. Contra o Lula, Fernando Henrique Cardoso. Não, era o Alckmin. Que hoje está com o Lula. É o Alckmin, quer dizer, a política tem essas piruetas. Agora, o Fernando Henrique foi quando o senhor concorreu, né? Você tem a memória. Fomos para o segundo turno em Santa Catarina. O Luiz Henrique, que tinha apoiado o Lula em 2002 e ganhou a eleição na onda Lula, que ganhou em Santa Catarina. E em 2006, ele apoiou o Alckmin. Eu fui para o segundo turno. Todos os partidos estavam com o governador. E alguns estranharam que o PT apoiasse o Espiridião. No segundo turno, o Espiridião estava sozinho. E ainda hoje estranham. Pois olha, isso pode acontecer. Num segundo turno, você não vota por opção. Vota pelo que não concorda com outro candidato. E era o caso aqui em Santa Catarina. O PT foi deserdado pelo governador Luiz Henrique da Silveira e resolveu me apoiar. Qual era a contrapartida? Que nós apoiássemos o candidato deles a presidente da República.
Que alternativa haveria? Não Se no aceito. segundo turno o senhor não for e o PT for, o Se eu senhor vai vou apoiar para o o segundo PT? turno, você não tem a dúvida. Não, nós estamos falando de candidatos. Eu pretendo estar no segundo turno. E acho que vamos ter segundo turno também em nível nacional. Eu vou continuar apoiando o meu candidato, que eu já votei em 2018 e que eu conheço há 31 anos. É diferente da situação de 2006 que você traz, em que o PSDB, que eu tinha apoiado em 2002, ficou com... Mas não deixa de ser um momento Lula, né? Olha, Isso não mas é, eu nunca neguei. esses apoios. Mas isso eu nunca neguei. Agora, eu nunca nomeei ninguém no governo Lula. Eu não pedi boquinha para o governo Lula. Eu fiquei sem mandato e voltei para lecionar na Universidade Federal de Santa Catarina. Mas num segundo turno, naquelas condições, eu não ia entregar a eleição, né, amigo? Vamos ficar com quem se sente abandonado pelo lado de lá e vamos disputar durante 20 dias o segundo turno. É diferente de eu nomear o superintendente do DENIT. É diferente de eu mudar de partido, como outros fizeram. É diferente de pedir emprego no governo do Raimundo. Então, quando você diz teve o seu momento, é verdade, houve um momento, mas eu não aderi ao governo. E nem pedi ao governo então eleito qualquer espécie de participação para mim ou para alguém próximo de mim. Nós, quando perdemos a eleição, nós cumprimos o papel democrático de assumir a oposição com mandato ou sem mandato. E sem mandato fazer o que é da sua vida. No meu caso, professor, e aproveitei para estudar, para fazer mestrado e doutorado, que me foi, e acho que para Santa Catarina também, muito benéfico. Candidato, eu gostaria até de relembrar que em 2016 foi apresentado o que denominaram de emenda a mim. Essa emenda a mim foi muito criticada, porque eu quero colocar agora a pergunta sobre combate à corrupção caso o senhor chegue ao centro administrativo. Ela foi muito criticada porque essa emenda que o senhor apresentou criou o réu inalcançável, porque tinha limite para investigar de 6 meses e não poderia investigar depois. Poderia investigar de novo. O que não pode é você pegar um mandato e deixar durante os 4 anos a pessoa submetida a um inquérito que não termina. É o que está acontecendo agora. O abuso agora tem outro nome. É o inquérito 4781, aberto em março de 2019, e que a todo momento o ministro Alexandre de Moraes, designado sem sorteio e com base num artigo do regimento do Supremo, chama alguém, manda fechar a conta e manda a Polícia Federal na casa de 8 empresários, como aconteceu aqui em Santa Catarina, e no final, o que está acontecendo? Abuso de autoridade. Os delegados da Polícia Federal estão pedindo isso. O que eu estabeleci é o seguinte: tem que haver um prazo, assim como no Código de Processo Penal tem um prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30, tudo pode ser prorrogado. Agora, fica 6 meses, se você não apurou nada, encerra e abre quando tiver alguma coisa. O que não pode é manter um cidadão refém de um inquérito que não termina. Isso significa uma violência contra a democracia. E nós estamos assistindo isso hoje piorado. Porque, veja bem, de março de 2019 até hoje, são 3 anos e meio. O inquérito não tem objeto, não tem crime tipificado e, a qualquer momento, o juiz que vai julgar, investiga e condena. Piorou. Acho que se a minha emenda tivesse sido debatida, nós teríamos menos abusos de autoridade. Portanto, foi uma emenda iluminada, mas mal compreendida. Mal compreendida, que acharam que era emenda da impunidade. Inalcançável, inalcançável para perseguições. Ô, candidato, infelizmente a gente tem 1 minuto e meio, mas tem uma pergunta que eu não quero deixar de fazer, e o senhor vai ter que usar o poder de síntese. O projeto de reservação da água. Eu vi isso o senhor falando numa entrevista num canal rural. O que significa isso para o agronegócio? Olha, significa para a sobrevivência na agricultura ter capacidade para reservar água até em área de preservação permanente. Até porque
As estiagens do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande estão ficando cada vez mais frequentes e prolongadas. E a maneira de combater é esta: reservação de água. Candidato, nós temos 45 segundos. As câmeras são suas. Quero pedir o seu voto. Quero pedir o seu voto para governador por comparação, que é a melhor maneira de você saber em quem você está votando, para não ficar repetindo números. Isso não deu certo em Santa Catarina. Quero pedir o seu voto para o nosso candidato a senador, Kennedy Nunes, que me honra com a sua presença. Quero pedir o seu voto para o nosso candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, e para os nossos companheiros e companheiras candidatos e candidatas a deputado federal. Ou seja, peço votos para o nosso time, na certeza de que a experiência de fazer melhor para Santa Catarina nos distingue das outras candidaturas. Obrigado, candidato, e uma boa sorte. Muito obrigado.